Então, pessoal, a resposta para esse cafezinho com La Rocca, ela engloba diversos aspectos ligados à fisiologia materno-fetal, né, e também ligados aí a questões até religiosas, culturais, né, a famosa dor do parto, né, ou seja, tão questionada a necessidade do seu controle por questões culturais e religiosas, quando nós sabemos que do ponto de vista fisiológico é absolutamente fundamental que iniciemos a analgesia. A analgesia melhora o desfecho materno-fetal por inúmeros motivos, né? Evita que a gestante exerça taquipneia e com isso alcalose respiratória, que desvia a curva de dissociação da oxihemoglobina, né, para a esquerda, prendendo mais o oxigênio da hemoglobina, leva a alcalose e vasoconstricção da circulação útero-placentária, piorando a hipoxemia de um bebê que já vive no Everest, né, dadas as baixas PaO2. É muito interessante também para a gestante que você com isso evita a exaustão materna, já que ela irá ficar confortável, deambulando, podendo fazer todas aquelas posições, né, que realiza junto com seu companheiro ou junto com a sua companheira, né, posições variadas para otimizar o trabalho de parto, e nós sabemos muito bem que isso é fundamental. Então, hoje em dia, a recomendação da ASA é que a analgesia de parto, ela sim, seja iniciada no momento em que a gestante solicita. E o que você usaria? Olha, o gold standard é a RAC-PERI combinada. Eu, Vinícius, abandonei o componente subaracnoideu, apesar de ser um raqueiro de mão cheia. A razão disso é que mudou a analgesia de parto hoje em dia, porque mudou a obstetrícia. Não se faz mais clisteler, não se faz mais episiotomia praticamente. O manejo da paciente hoje é muito cuidadoso, então depende de muitas variáveis para que esse período, o final do período de dilatação e o período expulsivo sejam rápidos. Então, a raquianestesia, na minha opinião, não ajuda nada. Ela mais atrapalha do que ajuda. Primeiro que estudos eletroneuromiográficos só mostram que há benefício no componente epidural de concentrações próximas a 0,0625%, seja da ROP ou seja da levobup, quando o assunto é não interferência na prensa abdominal. Não é possível prever com os 2,5 de pesado na RAC como isso vai evoluir. E mais que isso, até chegar lá, o efeito da RAC já acabou. Tá? Então não vejo vantagens, salvo raras situações em que está bem no finalzinho do período expulsivo, do período de dilatação ou já do período expulsivo. Tá? Então, nessa situação, eu passaria apenas o catéter epidural, escolheria a ropivacaína, porque ela está associada a menos interferência na musculatura lisa do útero comparada à levobup, por muitos trials, inclusive associada a menor consumo de ocitocina. Associaria fentanil, 1 micrograma por ml, para mitigar a taquifilaxia, e a adrenalina é opcional. Tem trabalhos que são pró, trabalhos que são contra a adrenalina em termos de tônus uterino. Eu sou pró, eu vou para o lado dos pró, faço sempre adrenalina, mesmo com a ROP, 5 microgramas por ml. O ataque, no período de dilatação de 5 a 10, manutenção também de 5 a 10. E se for período expulsivo, o ataque pode ser até 20 e até 20 ml hora também. Eu geralmente faço aí 10 de ataque e na hora do ataque a gente acrescenta mais 2 ml de fentanil e depois 5 a 15 ml hora, tá? A gente geralmente prepara com um sorinho de 100, você tira 9 ml e meio, joga 7 de ROP a 1%, 2 ml de fentanil, meia ampola de adrenalina, aí fica arredondado para 0,07, que é bem próximo a 0,0625%, ok? É dessa maneira que eu faria, que eu conduziria a analgesia de parto. Você tirando a dor, você diminui a liberação de adrenalina e noradrenalina e até melhora muitas vezes a atividade uterina. Muitos trabalhos e até livros texto mostram que a analgesia de parto, ela atrasa o período de dilatação o período expulsivo em torno de 20 a 25 minutos e não interfere no período de dilatação. Eu discordo da literatura, o Miller também questiona os trials, porque o que acontece? Você, quando pega esses trabalhos, eles são heterogêneos, muitos usando concentrações altas que prejudicam a prensa abdominal. ROP a 0,2, né? BUP a 0,25, isso aí prejudica a prensa abdominal. E uma outra questão, as pacientes que pedem analgesia mais precoce, aquela questão, se eu fizer analgesia eu vou atrapalhar o trabalho de parto se eu fizer precocemente.
Isso também não é verdade, porque o que acontece é um novo viés, criticado também pelo livro do Miller. As pacientes que mais precocemente sentem dor e, portanto, as que mais precocemente têm que colocar o catéter são justamente as que têm mutação do receptor beta-2 e vão ter distócia, tá? São receptores muito sensíveis à adrenalina, ao efeito beta-2 da adrenalina, com essa autotocólise exagerada, justamente nessas pacientes que sentem dor precocemente. Então, esses dois vieses, os trabalhos heterogêneos e essa questão justificam essa ideia de que quando você entra com analgesia precocemente atrasa. Isso não é verdade.